junto comigo no livro de Marcos, evangelista Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Nós temos aí 50 versos. Nós não vamos ler todos os versos, mas nós vamos utilizar todo esse texto para refletirmos essa noite. Então eu vou te convidar a deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 9. E aí depois vamos seguir o texto. Eu vou falando da história para vocês e vou apresentar o que Deus colocou no meu coração para que a gente possa estar compartilhando. Então nós vamos utilizar o texto todo de Marcos 9, não vamos ler ele todo, mas vamos utilizar o texto todo aqui na reflexão dessa noite. O tema que Deus colocou no meu coração é Jesus Pergunta. E nós vamos ler esse texto então e depois vamos meditar naquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Perdi aqui o texto. 6. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua infinita bondade sobre as nossas vidas. Nos abençoe falando conosco através deste texto, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos colocar essas instruções do Senhor em prática na nossa vida. Por isso nos ajude, que o Teu Espírito Santo de fato fale conosco e nos motive a uma transformação a partir do que ouviremos esta noite, Pai. Em nome de Jesus é que oramos, gratos. Amém e amém. Marcos capítulo 9 me chamou muito a atenção enquanto eu lia esse texto. Eu comecei a ler o texto e percebi que em poucos textos da Bíblia, aqui são 50 versos no total, mas nesse pequeno trecho de 50 versos nós temos uma grande curiosidade. E isso ficou palpitando no meu coração. Eu nunca num texto bíblico vi Jesus fazer tantas perguntas como nesse texto. Muito comum é o contrário, Jesus ser indagado e responder às questões, até porque ele treinava os seus discípulos para que eles dessem continuidade na obra de implantação do reino aqui na terra, na implantação da igreja, no aprendizado e no testemunho que eles dariam posteriormente. Muito comum era Jesus responder perguntas, ser questionado por alguma verdade espiritual. Mas nesse texto, nós encontramos Jesus fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. E eu comecei a refletir sobre essas perguntas. Por isso coloquei o tema Jesus Pergunta.
As perguntas no texto foram direcionadas, primeiro, aos discípulos após a transfiguração, nesse texto que nós lemos, na parte que nós lemos. Depois, quando eles descem do monte e encontram uma multidão ao pé do monte que conversava, que discutia com os doutores da lei, Jesus profere uma segunda pergunta. A terceira e a quarta e a quinta pergunta vai ser um diálogo entre Jesus e o pai de um menino atormentado por um demônio. E eu vou chamar esse menino de rapaz daqui por diante, tá bom? A gente não tem na Bíblia a idade dele, a gente vai ver isso explorando o texto, mas eu presumo que ele fosse um rapaz, que ele fosse um jovem. Pode ser que ele fosse até um idoso, não tem no texto, mas eu vou chamar ele de rapaz daqui por diante, ok? E nesse diálogo com o pai do rapaz que vem pedir ajuda para que ele fosse liberto de um espírito maligno, Jesus profere e faz 3 perguntas para aquele pai. E a última pergunta ele faz para seus discípulos quando eles estão voltando para Cafarnaum durante a viagem. Ao final da viagem, quando chegam a Cafarnaum, Jesus faz mais uma pergunta para os seus discípulos. E eu comecei a notar que essas perguntas de Jesus eram carregadas de aprendizado. Elas não eram meramente perguntas, mas ele mesmo dá algumas respostas a elas, ou ouve resposta das pessoas com quem ele está dialogando, e elas nos ensinam várias lições a respeito do reino de Deus, a respeito de Cristo e da sua missão, de como Jesus se comportava diante das situações, de como ele agia. E eu gostaria de explorar essas perguntas essa noite. No versículo 12, nós vamos ter a primeira pergunta nesse texto, justamente no momento da transfiguração, quando Jesus aparece transfigurado para os seus discípulos mais chegados, eram apenas 3 que estavam ali, e aparecem 2 figuras importantíssimas na história do povo hebreu. Aparecem Moisés, representando a lei, e aparece Elias, representando os profetas. E eles têm aquele diálogo, e aí a gente vê um dos discípulos virarem para Jesus, todo estabolhado, e falar: ô Jesus, a coisa aqui está tão boa, vamos construir uma barraquinha e ficar por aqui, que isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. E a Bíblia fala que ele estava atordoado. Acho que eu também ficaria, né, Dani? A pessoa chegar lá no monte, ver Jesus branquinho como como algo que fosse inimaginável, porque o próprio autor fala que nem o lavandeiro, lavanderia mais top do mundo conseguiria deixar o tecido branco como estavam a veste de Jesus. Seu rosto resplandecia. E aí e eles tiveram certeza que era Moisés e Elias, não titubearam em momento nenhum, e falaram: vamos fazer uma barraquinha para a gente ficar aqui, que isso aqui está ótimo, está excelente, vamos ficar aqui conversando sobre o reino de Deus. Olha, Elias, Moisés, os nossos pais. E de fato, aquela situação deveria ser fantástica, mas Jesus tinha algo a ensinar a eles, e falava para eles a respeito da sua morte e da sua ressurreição, da ressurreição dentre os mortos que Jesus passaria algum tempo depois daquele encontro. A primeira pergunta então está no versículo 12, abra sua Bíblia, acompanhe lá. Jesus respondeu, é interessante que ele está respondendo uma pergunta dos discípulos, e aí ele faz uma outra pergunta. Obrigado. Então vamos lá, versículo 12. Jesus respondeu: de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Interrogação. Eles fazem uma pergunta sobre Elias e Moisés, e Jesus responde fazendo outra pergunta. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra e muito seja rejeitado com desprezo? Jesus tinha acabado de comunicar aos seus discípulos de forma clara que ele morreria e ressuscitaria dentre os mortos. Então ele fala algo que a Bíblia já havia revelado sobre a receptividade da sua missão pela humanidade: desprezo e rejeição. Se você quiser conferir, está lá em Isaías capítulo 53, versículo 3.
No Antigo Testamento já havia a profecia de que Jesus receberia desprezo e rejeição quando estivesse entre nós. Seria aflito e desprezado, diz a palavra de Deus. Os discípulos, e é interessante que diante desse processo, a primeira reação dos discípulos, que vai acontecer lá no final do texto, que vai acontecer na descida ali do monte, eles começam a questionar a respeito disso. O que seria isso? Ressuscitado dentre os mortos? Como Jesus vai fazer isso? E eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando, apesar de ser muito claro. A pergunta de Jesus estava reafirmando para nós a missão que ele tinha e como ele iria desenvolver isso. Para que os seus discípulos estivessem próximos uns dos outros e compreendessem que a missão do Mestre era árdua, que exigia muito sofrimento e que seria com muito desprezo consumada na cruz do Calvário. A ideia que eu tenho ao ler essa pergunta é que os discípulos, de fato, não estavam compreendendo o que Jesus estava passando para eles. E talvez nós, na mesma situação, estaríamos da mesma maneira. Já imaginou, Jane, a gente lá naquele monte vendo Jesus transfigurado, oi, isso aqui está muito bom demais, e aí de repente toma aquela bomba, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar. Como que é? Jesus estava falando de verdades espirituais, e essa pergunta nos mostra claramente nesse texto que o Senhor Jesus tinha um preço a pagar pela missão que ele estava desempenhando, e que esse preço era alto, era pesado, requeriria dele morrer na cruz do Calvário, requeriria dele ser morto com transgressores. E é interessante que eles continuavam focados na transfiguração, eles continuavam discutindo sobre isso, até que chegou um ponto que Jesus falou: olha galera, espera um pouquinho, nós estamos descendo do local onde vocês presenciaram o que vocês viram, mas eu quero que daqui por diante vocês não falem mais sobre isso, apenas quando eu tiver morrido e ressuscitado, após a minha ressurreição, vocês comentem uns com os outros sobre isso. Eu quero que isso fique em off. É interessante, queridos, que Jesus planeja dessa maneira, se revela para os seus discípulos mais próximos, mas pede a eles que contenham essa situação. Exatamente ao contrário da situação que vai ser vivenciada minutos depois, com a libertação daquele rapaz, que é trazido pelo seu pai, que é feito em público, que engrandece o nome do Senhor, que gera fé nos corações daqueles que estão ao redor. Mas dessa maneira, Jesus pede sigilo. Nesse momento, Jesus pede sigilo para os seus discípulos. A ressurreição do Cristo era a consumação cabal da missão de redenção do homem em relação ao poder do pecado. Sofrimento, rejeição e desprezo eram parte do opróbrio do Cristo, para que ele pudesse atingir o seu objetivo de resgatar a mim e a você e a toda a humanidade do poder aniquilador do pecado. Jesus morre sabendo com antecedência que seria martirizado, mas em momento nenhum ele abandona o projeto que Deus havia concebido para ele. Mesmo que tenha humanamente pedido para que o Pai afastasse dele o cálice, se fosse possível, como nós encontramos lá em Lucas 22, 42. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, deixa aberto aí, você tem essa fitinha aqui, põe aí em Marcos capítulo 9, e abre lá comigo em João capítulo 18, versículo 11. João 18, 11. Vamos ver, o cara do computador lá está mais rápido que eu. É o cara ou é a cara? É o Samir. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Isso aqui a gente está no Getsemane, no momento da prisão de Jesus, quando
Pedro ali intempestuoso, né? Arranca ali sua espada e corta a orelha de Malco. Lembra da história? Aí Jesus repreende ele e fala: Pedro, fica tranquilo, você acha que eu vou rejeitar o cálice que meu pai me deu? Eu sei da necessidade, eu tenho certeza que eu preciso passar por isso. Isso é magnífico, entender que Jesus tem uma missão e que Ele cumpriu essa missão, entendendo o preço exato da minha e da sua redenção. Quando Ele pergunta então por que o Filho precisaria padecer, Ele está relembrando para nós a sua missão, está relembrando para nós o preço que seria pago na cruz, para que a minha e a sua redenção fosse consumada. Essa pergunta que Jesus fez nos comunica o preço pago na cruz do Cristo. Jesus morreu sabendo tudo que ele passaria, enfrentou todas as dificuldades, consciente de que aquilo era a vontade de Deus, para que eu e você fôssemos libertos de nossos pecados. E como viver diante disso? Se essa pergunta fosse feita para nós, o que nós responderíamos para o Mestre? Por que está escrito na palavra que eu tenho que sofrer, ser rejeitado e desprezado? Porque os discípulos estavam falando da glória de Elias e Moisés, daquele momento de glória que eles tinham acabado de viver no Monte da Transfiguração. E Jesus parece que chama a atenção deles e puxa eles de volta para o foco da missão. Olha, a missão não é glória, a missão é dor, sofrimento. A missão é morrer pela humanidade, para que essa humanidade seja salva. Dá para compreender isso? Dá para visualizar esse quesito de Deus perguntando aos seus discípulos para que eles se atentassem ao valor da missão, ao valor daquilo que Jesus faria nos próximos dias, de entregar a sua vida e resgatá-la para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Se nós formos seguindo no texto, 3 perguntas seguintes serão direcionadas, aliás, a segunda pergunta será direcionada à multidão e aos doutores da lei que discutiam ao pé do monte. Jesus passa para aquele processo da transfiguração, desce com os discípulos, repreende eles, pedindo para que eles não façam comentários a respeito do que eles haviam presenciado apenas depois da sua ressurreição. E ao chegar ao pé da montanha, está aquela muvuca lá embaixo, como os jovens dizem, né? E está aquele burburinho, as pessoas discutindo lá embaixo, e Jesus, para chamar a atenção deles, ele profere uma pergunta: o que vocês estão discutindo? No versículo 19, volta lá em Marcos capítulo 9, no versículo 19, Jesus profere a segunda pergunta, quando ele chega ao pé do monte. E é interessante isso, versículo 16, perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Quando ele pergunta isso, né? Logo que ele chega lá no pé do monte, as pessoas começam a ver ele. E é interessante que a multidão começa a olhar para Jesus e vai cumprimentá-lo e vai abraçá-lo e quer conversar com ele. E aí ele vira para aquele grupo que está discutindo e fala: o que vocês estão discutindo? E aí parece que há um silêncio, eu consigo entender dessa maneira. Jesus fala e as pessoas se calam para atentar ao que ele está falando. E aí nesse meio ninguém consegue responder a pergunta, porque aparece, com aquele silêncio, aparece a voz de um homem lá no meio, pedindo para que Deus atenda ao seu clamor e ajude o seu filho. Mas vamos voltar nessa pergunta antes de falar sobre o Pai. O que vocês estão discutindo? Em vários momentos me chamou a atenção sobre essa pergunta, que em vários momentos na história de Jesus relatada através dos evangelhos, Jesus tem a capacidade sobre-humana de ler os pensamentos e principalmente o que vai dentro do coração. Vocês lembram disso? Quando aqueles doutores da lei arrazoavam atrás dele, ele fala: olha, o que vocês estão falando aí dentro do coração de vocês. E em determinado momento ele vai para um dos discípulos e fala: olha, cuidado, o que está dentro do seu coração é diferente do que você está falando. Em vários momentos nós encontramos Jesus com um poder sobrenatural de ler as mentes. Por que será que ele faz essa pergunta nesse momento? Se ele conhecia bem o coração daqueles doutores da lei, e que o intuito deles era, alguns dias depois,
criarem uma falsa acusação e o levarem a ser preso e crucificado. Por que será que Jesus faria aquela pergunta? Mas a pergunta de Jesus abre espaço para que todos voltassem a sua atenção para ele. É como se Jesus chamasse a atenção e dissesse: ei, oi, eu estou aqui. Para a cena que seguiria adiante, para aquela situação do pai com aquele filho, Jesus traz a atenção de todo mundo para ele, para que o nome do pai fosse glorificado e exaltado através daquilo que ele faria adiante. Mas a pergunta é chave. A pergunta traz para aquelas pessoas a noção de que Jesus está naquele lugar e que ele está ali de forma visível, real, entre aquelas pessoas. Nesse momento aparece um pai em um desespero visível, se dirigindo a Jesus. E faz um pedido para Jesus, que tirasse do seu filho um espírito imundo que lhe atormentava desde a infância. Um espírito imundo que deixava aquele rapaz, como eu preferi colocar aqui, surdo e mudo, tivesse convulsões, e em determinado momento o pai chega a relatar que aquele espírito jogava ou inclinava o filho para cima de fogo, para cima de água, a fim de ceifar a sua vida. A pergunta não é vazia, ela não é sem sentido. Jesus faz a pergunta, todos voltam a atenção para ele, e aí de repente se pode ouvir o clamor do coração daquele pai. Sabe a pergunta feita na hora certa? Jesus queria ouvir aquele homem. Jesus queria que as pessoas ouvissem o testemunho do que ele faria ali naquela noite. E então ele chama a atenção daquela multidão, perguntando: ei, o que vocês estão discutindo aí? Os próprios discípulos perguntaram a Jesus por que não haviam conseguido expulsar o demônio. Isso é interessante, porque depois que Jesus expulsa aquele demônio, o menino recobra, começa a falar, a se movimentar normalmente, a ouvir, né? Os discípulos vão lá e perguntam: ei, Jesus, por que será que a gente tentou, como o pai vai relatar no texto e a gente vai ver? Por que a gente tentou expulsar esse demônio e nós não conseguimos, e outros, a ideia é essa que eles fazem, né? E outras tentativas que nós fizemos por aí deu certo. Aí Jesus vai esclarecer que determinada casta de demônio só é possível se expulsar através de jejum e oração. Para nós, porque para Jesus é pabum, né? Ele só ordenou e o demônio saiu, ponto final. Mas é interessante que Jesus faz com que a pergunta dele ressoe e traga a atenção das pessoas para aquilo que viria depois. É interessante que o demônio ou o espírito imundo, ele sai sem hesitação do menino através da simples menção da palavra de Deus. E é interessante ainda que quando esse menino é trazido próximo de Jesus, vocês lembram o que acontece? Há uma manifestação desse espírito. E ele começa a fazer o que ele fazia o menino fazer: rolar no chão, babar, como o que a gente conhece hoje, muito parecido com um ataque epilético. Ele se manifesta para Jesus, e Jesus não permite que ele haja de maneira nenhuma. Ele repreende e expulsa o demônio. Isso mostra para nós que essa pergunta mostra para nós, ela comunica o poder do Cristo. Quando Jesus faz uma pergunta que parece aleatória, o que vocês estão discutindo, e chama a atenção das pessoas que estão ao redor para ele, ele demonstra o seu grande poder sobre as trevas, expulsando
o demônio que atormentava aquele rapaz e trazendo libertação para aquele rapaz. E também para sua família, porque o desespero do pai era evidente. A segunda pergunta, então, nos aponta o poder do Cristo. A primeira nos aponta o preço pago. A segunda pergunta nos aponta o poder do Cristo. A terceira pergunta é direcionada para o pai daquele rapaz. Antes dele ter o milagre da libertação do filho, Jesus faz uma pergunta para ele. É interessante que ele está no diálogo, conversando com o pai, e aí no versículo 19 ele profere essa pergunta. O homem grita lá no meio da multidão e fala: olha, eu trouxe meu filho, ele tem esse problema, e ele descreve todo o problema que a ação demoníaca fazia sobre a vida do seu filho, e aí ele pede: olha, eu pedi para os seus discípulos, eles não foram capazes de expulsar o demônio. E aí quando Jesus ouve isso, que os discípulos não tinham sido capazes de expulsar o demônio, ele faz essa pergunta, versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? E é interessante que agora ele já não fala mais com aquela multidão que seguia, ele se volta para os discípulos e diz, e dá um tremendo de um ralo neles: até quando vocês vão deixar o trabalho para mim fazer? Até quando eu vou ter que dar suporte para vocês? E a ideia de suportar aqui não é de levantar, a ideia de suportar é de dar suporte, de fazer isso justamente que ele estava fazendo. Quando não era possível, ele tomava as rédeas e fazia. E aí ele já relembra para os 3 que estavam lá em cima, no Monte da Transfiguração, que ele estava alertando para que ele morreria, ressuscitaria e voltaria ao céu. Eles precisavam estar preparados. Jesus até conta o segredo para eles: olha, esse tipo de situação vocês vão ter que enfrentar com jejum e oração. As duas perguntas que Jesus vai fazer, essa e a próxima, né, no caso aí, as duas no mesmo versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E a segunda pergunta: até quando terei de suportá-los? Dentro do versículo 19, mostram uma realidade espiritual dos discípulos. Andavam, eram treinados por Jesus, acompanhavam tudo que Jesus fazia, mas ainda não estavam preparados para os desafios da carreira que lhes propunha Jesus. Como que se Jesus dissesse para eles assim: tudo ainda sobra para mim? Não se desenvolveram o suficiente? Na segunda pergunta, eu diria que: até quando ainda lhes darei suporte? Lembrando que há minutos atrás ele havia falado com os discípulos sobre ir embora, deixá-los, não estar mais juntos com eles. E enquanto ele fala de verdade espiritual, de que os deixaria, qual era o diálogo que vai acontecer entre os discípulos? Quem vai ser o maior entre nós? Quando Jesus se for, quem vai ficar no lugar? Serei eu, Pedro, ou eu, João? Dá para entender que a maturidade deles ainda não estava pronta? Eles estavam vivendo com Jesus, e talvez como muitos de nós, queridos, a gente precisa confrontar a palavra e trazer para nós, senão ela é vazia. Quantos de nós estamos convivendo com Jesus, mas ainda sem maturidade, ainda precisando de um crescimento, de um up, né, como diz aí a galera, na nossa fé? Às vezes a gente está deixando coisas para Jesus resolver que seriam nossa responsabilidade, que estariam dentro do que Deus quer para mim e para a sua vida. Pessoas estão ao nosso redor e precisam dessa ação nossa, precisam da nossa oração, precisam da intercessão, precisam de uma palavra de apoio, precisam até mesmo de libertação, como Jesus fez nesse episódio. E cabe a nós fazê-lo. E às vezes a gente está protelando, está postergando, está deixando para depois.
Os discípulos aprenderam essa lição. Jesus traz com essas duas perguntas um chamamento muito forte, dizendo para eles: olha, daqui a alguns dias eu não estarei mais com vocês. E é interessante que, se a gente vai olhar o final da história, qual é? Os mesmos dois que estavam lá no Monte da Transfiguração estão na porta do templo. Quando uma pessoa fala para eles: me dá umas moedas aí, o que eles falam? Não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. São os mesmos personagens. O chamamento de atenção de Jesus era de fato importante para eles naquele momento. As perguntas parece que martelavam na cabeça deles para que eles conseguissem compreender que nós precisamos tomar posse daquilo que Jesus tem preparado para nós. E aí eu lembrei de um cântico, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tomamos posse, é nossa herança. Quantas vezes, queridos, nós não temos tomado posse daquilo que Deus tem para nós? Quantas vezes nós precisamos ser indagados mais por Jesus? Temos uma missão a cumprir. Jesus nos ensinou que Ele pagou o preço mais alto possível para cumprir a sua. Nos deixou o exemplo máximo. Mas o que nós estamos fazendo para cumprir a nossa? Essa pergunta nos comunica o estado de nossa situação espiritual. O quanto nós precisamos crescer e correr para Jesus, para que a gente possa atingir o próximo nível, para que a gente possa, de fato, viver o bem de Deus no tempo que nós vivemos, que se chama hoje. Abra sua Bíblia, no versículo 21, nós vamos encontrar a próxima pergunta proferida por Jesus. Confesso para vocês que essa foi a que mais tocou no meu coração. Olhar o mestre indagando as pessoas e ensinando para elas coisas, comunicando verdades espirituais, mexeu muito comigo, mas essa me fez refletir muito. Jesus já tinha chamado a atenção do povo, lembra? Parece que todo mundo faz silêncio, aí consegue se ouvir a voz daquele pai lá no meio da multidão. Aí o pai vem para conversar com Jesus, e dá para entender nitidamente que algumas pessoas ficaram cuidando do rapaz, parece que traziam ele, porque ele não enxergava e não falava e não ouvia. Ele enxergava, mas não ouvia e não falava. E aí ele vai lá, grita do meio da multidão, porque está feito aquele silêncio com a pergunta de Jesus, o palco está montado, e o pai vem até Jesus e começa a conversar com ele. Olha, eu já pedi para os discípulos, mas eles não puderam expulsar esse demônio que faz isso com o meu filho, que derruba ele, que joga ele no chão, joga ele no fogo, na água, que deixa ele sem poder falar e ouvir, que faz ele espumar enquanto tem os acessos, enquanto tem a manifestação daquele demônio na vida dele. E sabe o que Jesus pergunta para o pai? Olha que cuidado. Ele podia ignorar isso, ele podia chegar lá, expulsar o demônio e acabou. Mas ele olha para aquele pai sofrendo e fala: há quanto tempo ele está assim? Pouco antes de realizar o milagre da libertação daquele rapaz, Jesus faz uma pergunta ao pai que moveu muito o meu coração. Essa pergunta, primeiro, revela a complexidade da situação. O menino era atormentado há talvez décadas, não dá para a gente precisar pelo texto, mas pressupõe que muito tempo. Aquele pai já devia ter gastado muito dinheiro com médicos, com tratamentos, com situações. Ele recorre aos discípulos, crendo que por serem discípulos do mestre, iriam conseguir realizar aquilo que ele precisava para libertar o seu filho, mas, mais uma vez, ele tem frustrado os seus planos. E Jesus, na minha concepção, olha nos olhos dele e diz: há quanto tempo ele está assim?
E aí, na minha concepção, o coração de Jesus se enche de empatia, de graça e de compaixão. Assim como Ele fez com a minha e com a sua vida, no dia em que Ele nos resgatou da morte, nos tirou do poder do pecado, nos livrou de todas as mazelas e dos demônios, das situações que tinham na nossa vida, eu consigo enxergar Jesus olhando para aquele Pai com compaixão e graça. Jesus tem empatia para com a vida daquele jovem. E assim como Ele salvou aquele jovem nesse texto, Ele também salva e restaura as nossas vidas. Quantas situações nós já enfrentamos na nossa vida que de longe, né, nem se parecem com a desse jovem, com a complexidade que a gente tem aqui. Mas quantas intervenções divinas com graça, bondade e compaixão na nossa vida nós temos? Há quanto tempo Ele está assim? Essa pergunta nos comunica a empatia de Jesus com a situação, a sua compaixão e graça na resposta ao Pai e Filho, tanto que sofreram até ali. Jesus olha aquela situação difícil, complexa, mas Ele ainda consegue demonstrar, isso é interessante, porque eu não tenho dúvida que todos nós cremos que Jesus agia sempre com compaixão e graça, correto? Mas Ele demonstra, é diferente. Ele não falou, meu querido, minha agenda está lotada, igual falou para aquela mulher do pão, lembra? Não vai dar, minha agenda está lotada, eu vim para o judeu, você é aqui, sei lá, sírio-fenícia, né? E não vai rolar, estou indo embora. Aí ela puxa, parece que a roupa de Jesus, fala, até o cachorrinho come lá do que cai da mesa, eu sei que você está dando para o judeu, mas não tem como cair uma sobrinha aí para mim? Naquele momento, parece que ele ignora aquela mulher. Eu sei que não, porque eu não consigo ver Jesus agindo sem compaixão e sem graça. Mas aqui ele demonstra, aqui ele pergunta para o pai, puxa, há quanto tempo você está sofrendo com isso? Há quanto tempo seu filho sofre com isso? Mas calma aí, nós vamos dar um jeito, traz ele aqui, manda chamar seu filho, traz ele aqui perto. E aí conforme ele chega próximo, o demônio quer dar uma de valentão lá e começa a se retorcer dentro do garoto, não é isso? Do jovem, do rapaz, né? E aí derruba ele de novo e ele fica rolando e espumando a boca. Aí Jesus vai lá com a sua compaixão e graça, expulsa aquele demônio e levanta o garoto, o rapaz. Jesus se importa com a gente. Jesus se importa com a sua situação. Se você está passando uma situação difícil, eu creio que não é tão complexa quanto essa, né? Acho que nenhum de nós tem uma situação perto disso que esse pai passava. Até onde eu conheço alguns de vocês, né? Mas Jesus tem sempre uma palavra de amor, de carinho, de cuidado, de compaixão e de graça para com as nossas vidas. A próxima pergunta vai ser bem na hora que ele vai libertar o menino. Ele interage com o pai perguntando quanto tempo ele estava naquela situação. Depois, o pai vira para ele e fala, olha, se você puder me ajudar. Aí Jesus parece que interrompe ele e fala, se podes? E aí ele responde como? Tudo é possível àquele que crê. Se podes? Não, você está brincando comigo, você vem aqui, gasta o meu tempo e pergunta se eu posso expulsar esse demônio? Tudo é possível àquele que crê. Jesus ensinou para todos que estavam ao redor, respondendo à pergunta que ele mesmo faz, dizendo que tudo é possível àquele que crê. Quem aqui crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia e não está no túmulo? Tudo é possível ao que crê.
Diante do diálogo com o pai, o pai do rapaz, o próprio pai faz um clamor pela libertação do filho. Quando no texto a gente lê: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha como que Jesus motiva a fé do pai. Ele fala: se eu posso, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E aí o pai fala o quê? Eu creio. Ajuda-me, pai, a vencer a minha incredulidade. Quantas vezes nós precisamos pedir ajuda para Deus para vencer a nossa incredulidade? Uma vez, pastora Daniela, a gente estava lá em Marília, um rapaz foi dar um testemunho, um rapazinho novo, acho que tinha uns 19, 20 anos. Aí ele falou: gente, sabe qual foi? O cara com 3 meses de convertido estava liderando um PGM, uma célula, né? PGM. E aí ele falou assim: rapaz, o dia que eu mais suei na minha vida, galera, e falando só para pastor, um monte de pastor, o Brasil inteiro lá, no treinamento. Aí ele falou: gente, o dia que eu mais passei sufoco, mais suei, foi o dia que Jesus mandou eu levantar e orar por um cara que estava com câncer, e Jesus tinha me falado que ia curar ele. Aí ele reuniu a galera, botou a cadeira no meio, fez aquele processo de cadeira da bênção que a gente conhece, né? Todo mundo impôs a mão sobre o homem que estava lá enfermo de câncer, e ele falou assim: olha, a minha oração foi: pai, tira de mim a incredulidade, porque o Senhor disse que ia fazer. Ele foi lá e orou, e o câncer saiu na mão dele. Aqui, ó, em Marília, sei lá, 700 quilômetros daqui, não sei nem que quilometragem dá. Se a incredulidade sai, o mover de Deus entra, a ação de Deus em nós entra, a capacitação do Espírito Santo entra. Mas nós precisamos nos confrontar com essa pergunta e fazer e ter a mesma atitude que o pai teve: eu creio. Tira de mim, pai, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E aí, diante da multidão que seguia Jesus naquele momento, ele expulsa o espírito maligno que atormentava o rapaz. Sobre o olhar de todos, ele faz um milagre, como vimos, demonstra todo o seu poder. Compaixão do mestre é expressa, a autoridade que ele tinha sobre os demônios é expressa, mas muito mais evidente fica para quem lê o texto a atitude de compaixão e graça que o mestre teve para com aquele rapaz. Ele mostra aos seus discípulos todo o seu poder e autoridade a fim de produzir fé em seus corações. A incredulidade sai, a fé entra, a crença entra. As atitudes como essa de Jesus dão resultado. E aí eu já citei, né, como seus discípulos realizando muitos milagres importantes depois disso, após a partida de Jesus e a vinda do Espírito Santo de Deus. Quantos demônios a gente vê os discípulos expulsando na mesma situação dessa de castas que exigiam, né, comprometimento com a obra de Deus, exigiam oração e jejum, como Jesus disse? Quantas histórias a gente tem em Atos dos Apóstolos? Quantos milagres? O que eu acho mais bacana, assim, mais sobrenatural, mais tchananã, Isaac, é aquele troço do teleporte lá com Filipe. Lembra? Teleporte, você conhece teleporte? Negócio que você sai de um lugar e vai para o outro. Vocês sabiam na Bíblia tem teleporte? Não, vocês estão brincando comigo que vocês não leem a Bíblia. Filipe, depois de batizar o eunuco, como vocês acham que ele aparece instantaneamente 240 quilômetros distante de onde ele estava? Alguém consegue me explicar na física aí, na quântica, alguma coisa? Teleporte, queridos. O Espírito Santo tira ele de um lugar e leva para o outro. Jesus pode todas as coisas. O poder é dele. E se nós crermos, nós vamos fazer milagres maiores do que ele. É a palavra quem diz, não sou eu não.
A última pergunta. Vocês gostaram desse negócio de pergunta, né? Eu gostei. Muito bacana, gente. Quando eu comecei a ler esse texto e comecei a ver Jesus perguntar, eu falei, pergunta uma, duas, aí Jesus pergunta, Jesus disse, eu falei, caramba, cara, nunca vi tantas vezes Jesus conversando com as pessoas e fazendo pergunta para elas. A última pergunta Jesus profere para os próprios discípulos. A primeira foi para os discípulos lá na descida do monte, né? E a última vai ser no desfecho da história. No versículo 33, após acontecer todo esse rebuliço, eles desfrutarem da transfiguração, verem a majestade de Deus, a plenitude de Deus transfigurado, Jesus transfigurado no monte, descerem, encontrarem a multidão, Jesus tem aquele diálogo com o Pai, expulsa aquele demônio, restaura e liberta a vida daquele rapaz, demonstra todo o seu poder e autoridade sobre as trevas. Aí o dia finaliza, a galera vai embora, vamos para casa? É interessante que o texto diz, e olha lá que legal isso, ó. Lá no versículo, cadê? Versículo 33, esse mesmo que a gente vai ler. E chegaram a Cafarnaum, correto? Ponto. Chegaram a Cafarnaum, ok. Mas olha o que a Bíblia diz. Quando ele estava em... Aonde? Casa. Quando ele chegou em casa, eu vou descansar. Né? Ele pergunta para eles, o que vocês estavam discutindo no caminho? Como se ele não soubesse, né? O que era mesmo que vocês estavam debatendo no caminho para cá? Do monte até Cafarnaum, alguns quilômetros, né? Talvez alguns, não lembro a distância. Mas eles foram conversando no caminho. E é interessante que não foi sobre a transfiguração, não foi sobre o milagre, não foi sobre a demonstração de poder, não foi a nítida misericórdia e graça de Jesus ao atender ao pedido do Pai, mas qual foi o tema da discussão? Quando ele se for, quem vai ficar no lugar dele? De novo, cara. Errar uma vez é humano, dois já é ignorância, né? Aí está lá os caras de novo, Pedro, e não era todo mundo, né? Era só os 3 bambambam que estavam lá na transfiguração. Aí eles sentam, eles estão lá no caminho, parece que... Eu entendo assim, né? Jesus está com os 12 ali, os 3 vêm meio de lado aqui, né? Então, e aí, cara? Ele vai embora. Ele falou para a gente que vai embora. Quem de nós 3 vai ficar no lugar? Não, porque a gente é mais especial, né? Você viu que ele nem chamou os caras aí para a transfiguração, só estava a gente. Os caras foram tão fora da casinha que quando Jesus pergunta o que eles fazem, eles não têm coragem de falar o que eles estavam discutindo, eles ficam em silêncio. Eles ficam em total silêncio. Essa pergunta se repete no texto, na primeira vez ela é dirigida à multidão. E é interessante isso, né? E Jesus vai lá para a multidão e fala, o que vocês estão discutindo aí? Aí todo mundo para e fica com atenção nele. Lá no final do texto ele volta a mesma pergunta para os discípulos. O que vocês estavam discutindo aí no caminho? Na segunda vez ela é proferida e direcionada aos discípulos, que viajavam discutindo quem seria o maior entre eles. Mas eles guardam silêncio, porque no caminho eles estavam discutindo justamente sobre isso. Quem seria o maior entre eles? Mesmo sem entender direito, quando Jesus os alerta sobre a sua morte e ressurreição, a atitude dos discípulos, até certo ponto natural, eu concordo com isso, mas muito rasa, diante de tudo que eles viveram aqueles dias. Não é verdade? De tudo que eles experimentaram, a preocupação deles era saber quem era o maior entre os 3, quem era o mais queridinho, quem era o mais próximo de Jesus. Muito raso. Jesus, com a sua pergunta aos discípulos, introduz a sua fala sobre quem é maior no reino, dizendo, 2 pontos, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos.
Mas espera aí, eles não tinham respondido para Jesus, como que ele sabia o que eles estavam pensando? Porque ele sabe. Eles responderam no texto? Ninguém respondeu nada para Jesus. Ficou todo mundo quietinho. Aí Jesus pega e fala para eles: olha, quem quiser ser o maior no reino, será o último e o servo de todos. Pega essa jaca aí, meu irmão. E aí, para melhorar a coisa, deixar mais claro ainda para eles, para ver se a ideia entra na cabeça dos cara de pau lá, ele pega uma criança, põe no colo e aí começa a dizer sobre as renúncias que nós precisamos ter para estar no reino de Deus. Ele fala: olha, se você quer ser servo, você vai ter que ser como essa criança. Versículo 36 em diante. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. E aí João não aguenta a pancada, sabe o que ele faz? Ele desvia o assunto. Fica claro. Jesus vai dar a bordoada nele, ele: ô Jesus, mas espera aí, lembra lá naquele tal lugar, tinha um grupo lá expulsando demônio em teu nome, e a gente repreendeu, porque não fazia parte do nosso grupo aqui. Aí Jesus volta para ele, responde ele, fala: olha, se está fazendo em meu nome, logo depois de expulsar o demônio, ele não vai falar mal de mim, vai? Então deixa, quem não é contra nós é a favor de nós. Ele responde. E aí, só que ele não para. No versículo 42, ele está lá com a criança de novo e ele continua: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. E aí ele vai falar do preço. Lembra que ele começou falando do preço que ele pagou? Ele vai finalizar com os discípulos falando do preço que nós temos que pagar para estarmos inseridos no reino de Deus aqui na terra e na eternidade. Ele vai falar que é melhor entrar coxo, que é melhor entrar cego, que é melhor entrar manco, do que fazer alguém tropeçar. Melhor entrar com um olho só do que entrar com os dois no inferno. E aí ele vai falando das renúncias. O que nós temos que arrancar na nossa vida para que a gente esteja mais próximo do reino de Deus? Um braço? Uma perna? Um olho? O que tem nos atrapalhado? A palavra é muito clara: é melhor estar mutilado no reino dos céus do que estar inteiro lá nas trevas. A eternidade longe de Deus. Concluindo, todo mundo gosta quando eu falo isso. O que as perguntas feitas por Jesus nos comunicam então? A primeira pergunta, deixa eu virar aqui e ler a pergunta para vocês. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Versículo 19. Ela nos revela o preço que Jesus pagou para que a sua missão fosse cumprida. A segunda pergunta, perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Quando ele desce da montanha e pergunta para a multidão o que eles estão discutindo, demonstra o seu poder. Porque ele tinha o poder sobrenatural de ler as mentes, tanto que na última pergunta, ele não precisa que eles respondam, eles já sabem o que eles estão discutindo. Mas ele chama a atenção e revela o seu poder, revela a sua majestade, revela a sua glória, revela a sua autoridade sobre os poderes demoníacos. A terceira pergunta de Jesus, já para o Pai, quando ele diz que eles não puderam expulsar os demônios, Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Versículo 19, nos mostra a nossa situação espiritual.
andamos com o Mestre, mas não cumprimos aquilo que Ele tem para nós. Nos falta fé, nos falta desprendimento, nos falta integridade na presença de Deus. A quarta pergunta, a que mais me chamou a atenção: há quanto tempo Ele está assim? Nos revela a compaixão e graça de Jesus para com os desfavorecidos. A quinta pergunta, o pai está falando com Jesus: se você puder me ajuda, e Jesus fala: se podes, tudo é possível ao que... Essa pergunta nos inspira a fé. Inspira a fé como inspirou para os discípulos, e depois eles aprendem, eles vão lá e fazem o que tem que fazer. Quando Jesus não está mais com eles, quando eles têm o Espírito Santo impulsionando e fervendo no coração deles, eles conseguem realizar os milagres que eles tinham que fazer. E a última pergunta: o que vocês estavam discutindo no caminho? Nos mostra que servir a Cristo requer renúncias da nossa parte, requer comprometimento. Se precisar desmembrar alguém, arrancar um olho, é melhor estar mutilado no céu do que inteirinho no churrasquinho lá embaixo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos de fato praticar essa palavra, entendendo que quando Jesus nos questiona, quando Jesus faz alguma pergunta para nós, é porque Ele quer que nós melhoremos, que nós cresçamos, que nós possamos amadurecer na fé em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar. Enquanto eu oro, vou pedir para que a Dani e o Isaac venham até aqui à frente. Nós vamos orar. Vou tomar água aqui. A Sandra trouxe aqui, senão ela vai ficar chateada. Nós vamos orar. Se Deus falou alguma coisa ao seu coração que precisa de mudança através dessa palavra, através do capítulo 9 de Marcos, eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Quando nós orarmos, baixarmos a cabeça, não é para ninguém ficar olhando para você. Se você tem algo que Deus falou com o seu coração e você quer melhorar, eu quero orar por você. Então todos baixem a cabeça, fechem os olhos, comecem a orar, a refletir sobre isso que nós acabamos de falar, sobre essas perguntas que Jesus fez e como elas ecoaram e o que elas ensinam para nós. Nós temos um Deus que se importa conosco, nós temos um Deus que inspira a nossa fé, que nos é exemplo de um preço alto pago para a nossa redenção e para a redenção dos nossos pecados, e que pede para nós algumas renúncias e que nós precisamos estar atentos a isso. Temos uma missão, e para cumprir essa missão nós precisamos pagar o preço, como Jesus pagou por nós. Alguém aqui essa noite que gostaria que eu orasse por você? Às vezes você precisa de mais fé, às vezes você precisa que a incredulidade saia do seu coração, às vezes você precisa estar atento à voz de Deus na sua vida, à missão que Ele tem para você. É hora de nós sairmos daqui transformados. Há questionamentos de Deus aqui para a nossa vida. Onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Há mais alguém que gostaria que eu orasse por você? Pode ficar de pé no seu lugar. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo que essa palavra encontre morada no nosso coração, para que a gente possa assim vivê-la todos os dias. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pelo dia que o Senhor fez. Obrigado a Deus porque a Tua palavra é poderosa, Senhor. Quantas vezes nós passamos nesse texto, como eu passei, como eu li várias vezes, e não havia percebido os questionamentos, as perguntas que Jesus fazia nesse texto, e quão importante essas perguntas são para a nossa vida, Pai. Nossa realidade espiritual é revelada aqui,
Às vezes estamos andando contigo, Senhor, e não temos a maturidade, não temos o desejo, não temos o comprometimento com a tua obra, Pai. Por isso, corrige isso essa noite, Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos dê capacidade sobrenatural, ó Deus, de termos fé, de crermos em Cristo Jesus, de confiarmos na sua palavra e no seu poder, e transformarmos o mundo em que nós vivemos, Pai, através do teu poder e da tua graça revelados através de nós. Usa-nos, Pai. A missão é sua e é compartilhada a nós, através de Jesus naquela cruz, Pai. Temos a missão de fazer discípulos em todos os lugares, Pai. Nos capacite, nos ferramente para isso através do Espírito Santo, Deus. Inspira a nossa fé, Deus. Tire de nós toda a incredulidade. Precisamos ser como aquele pai, Deus, que admite, que crê em Jesus, mas que tem dificuldade com isso, que tem incredulidade, que tem desconfiança, Pai. Nós precisamos tirar tudo isso de dentro de nós, Deus, para que o teu reino se estabeleça através dessa igreja, para que a tua palavra seja pregada aos 4 cantos do mundo, Deus, através de nós, através da nossa contribuição, através daqueles que se levantarão como missionários desta igreja, Deus. Pai, nos abençoe, é o que clamamos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal do Cultivar com a Dani vai fazer uma homenagem, mas antes o Isaac vai dar para a gente um testemunho sobre o Dia dos Pais. Graça e paz, igreja. Eu não poderia deixar de honrar o meu pai. Hoje ele tem 84 anos, mas eu passei por algumas provações na minha vida financeira, na minha vida como pai, e eu gostaria de dividir com vocês. Alguns anos atrás, eu estava passando por um aperto financeiro muito grande. Eu trabalhava na Santa Casa e no Hospital Proncor. E aí, eu queria mais um emprego ainda, e deixei o meu currículo no Hospital do Pênfico. E o Hospital do Pênfico me ligou e me ofereceu um emprego na UTI, e eu fui e comuniquei no hospital, no paciente que eu cuidava, para a filha do paciente, e falei para ela, falei assim, olha, eu fui chamado para trabalhar no Hospital do Pênfico, então eu vou ficar na Santa Casa e no Hospital do Pênfico. Aí ela pegou e falou assim para mim, quanto você vai ganhar no Hospital do Pênfico? Aí eu falei o valor para ela, ela falou assim, eu te ofereço o dobro para você cuidar do meu pai. Aí eu falei assim, eu não posso tomar essa decisão antes de conversar com uma pessoa. Aí ela falou assim, então eu te dou 2 dias. Eu saí do hospital, fui direto na casa dos meus pais e chamei meu pai e minha mãe, coloquei eles sentados e contei para o meu pai a proposta que eu tinha recebido. E aí enfeitei a proposta que a filha do paciente tinha feito. E aí meu pai olhou assim para mim e perguntou para mim, você veio aqui para quê? Você veio aqui para pedir uma opinião minha ou para eu aprovar o que você está me falando? Aí eu falei para meu pai, eu vim pedir a opinião do senhor. Aí ele falou assim, não aceite trabalhar com esse paciente, entra no Hospital do Pênfico. Aí eu falei assim, mas pai, aí ele, eu te aconselho você entrar no hospital, mas a pessoa me ofereceu 2 vezes mais do que eu vou ganhar no outro lugar. Aí ele falou assim, é o meu conselho para você. Eu falei, então o senhor ora por mim, porque eu não quero fazer isso, eu não quero entrar no Hospital do Pênfico. Aí eu ajoelhei, meu pai e minha mãe orou por mim, e eu saí dali e fui direto para o hospital novamente. Cheguei para essa filha e falei para ela, olha, infelizmente eu não vou poder aceitar a proposta que a senhora me deu. Aí ela falou assim, 3 vezes mais do que você vai ganhar no Hospital do Pênfico, eu te ofereço. Aí eu olhei para ela, lembrei das orações do meu pai. Há 2 horas atrás, quando eu estava de joelho, eu falei para ele, eu não quero fazer. E eu lembrei das palavras dele orando por mim, e aí eu falei para essa filha, eu falei assim, me desculpa, mas eu não posso. Aí ela estava sentada, levantou, colocou a mão no meu ombro e falou assim, você tem ideia o que eu estou te oferecendo? Aí eu falei para ela, mas a senhora não tem ideia o que eu estou fazendo. E aí ela falou assim, tudo bem, é decisão sua. Aí eu saí de lá, vim chorando no meio do caminho, porque resolveria todos os meus problemas financeiros que eu estava passando.
ela falou assim para mim: escolhe quanto você vai ganhar, fala um valor para mim, além do que eu estou te oferecendo, 3 vezes mais do salário do Hospital do Pênfico. Aí eu falei para ela: não se trata de valor, não se trata de dinheiro, a questão aqui não é essa. Aí ela falou assim: tudo bem, então eu vou respeitar a sua opinião. E vim do hospital do Proncor para casa chorando muito, e aceitei o emprego no Hospital do Pênfico e comecei a trabalhar. Com 2 meses que eu estava no Hospital do Pênfico, minha mãe é da área de saúde, ela tinha feito uma cirurgia na coluna, ela foi agredida no hospital, no posto de saúde, caiu, já tinha tido uma cirurgia na coluna com hérnia, com pinos, ficou de atestado, não conseguia médico para dar atestado sequer para ela, dar atestado de 10 dias, 15 dias. Aí ela falou assim: Isaac, me falaram que existe um especialista de coluna nesse hospital que você entrou agora, o nome dele é Dr. Márcio Clay, será que você consegue uma consulta com ele? Aí eu falei: mãe, eu vou tentar, né? E eu fui e conversei uma vez com ele, ele desviava de mim, conversei pela segunda, aí eu me sentia constrangido toda vez que eu via ele, e eu falei para Deus, Deus, eu não vou mais atrás dele, se é para eu conseguir essa consulta para minha mãe, eu não vou mais atrás dele. E se passou 3 meses, 4 meses, um dia eu estava sentado dentro da UTI, fazendo os relatórios do paciente, esse doutor bateu nas minhas costas, falou: ei, você é o Isaac, que tem a mãe assim, assim, assim? Eu falei: sim senhor, sou eu. Aí ele falou: fala para ela vir terça-feira, 9 horas da manhã, para ela trazer todos os exames. E aí minha mãe foi, levou os exames para ela, e ele olhou os exames e perguntou para ela: você quer voltar a trabalhar? A resposta da minha mãe falou: a questão não é voltar a trabalhar, a questão é que eu não aguento, e eu não tenho médico para dar sequer um atestado de 30 dias, 40 dias. Falou assim: então a partir de hoje você está aposentado. Então, se eu ganhasse todo esse dinheiro, o valor que eu falasse para essa mãe, não pagaria a aposentadoria da minha mãe. Se eu tivesse falado para essa filha: eu aceito, minha mãe poderia estar trabalhando até hoje, mas minha mãe ficou 2 anos de atestado que o Dr. Márcio Clay deu para ela. No 3º ano ela foi aposentada integral da prefeitura, ganha seu salário, fica em casa, faz as viagens dela, e não tinha caído na minha consciência o tamanho da bênção que Deus proporcionou à minha vida para eu dar para minha mãe, por causa de uma obediência do meu pai. Porque eu poderia ter falado não para o meu pai, porque o dinheiro era muito alto para mim, ia resolver toda a minha situação financeira, mas pelas orações que meu pai tinha feito ali, pelas palavras, eu criei naquilo que meu pai tinha orado por mim. Então, você que é filho, que está aqui, creia no que o seu pai fala para você. Não é condicionado para ver se seu pai está certo ou não, mas é para que Deus fala para você: filho, ouça as orações do seu pai. Você que é pai, que está aqui, a nossa responsabilidade para os nossos filhos é muito além. Às vezes você pode até ser beneficiado, claro que nós não fazemos isso para o nosso benefício, para o benefício dele, mas eu achei que eu estava sendo obediente, ia fazer o papel de obediente, e Deus queria abençoar minha mãe, por uma obediência minha ao meu pai. Então eu glorifico a Deus por ter me dado força e não ter olhado para o dinheiro, mas sim pela obediência, pelas orações que meu pai fez ali. É o que eu gostaria de dividir com vocês hoje, no Dia dos Pais. Irmão, fica aqui, por gentileza. Gente, é maravilhoso ver o quanto que Deus usa os homens, o quanto que o papel de pai faz a diferença, tanto que Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. E aí essa referência de pai é tão difícil às vezes, né? Porque às vezes a gente tem um pai que não está ainda tendo essa semelhança, né, que Deus quer, esse reflexo de Deus que Deus quer.
Mas nesse momento nós queremos honrar a vida dos pais, porque mesmo que nós, seres humanos, somos falhos, Deus é poderoso para levantar homens valorosos, vigorosos, que perdoam, que pedem perdão, que abençoem seus filhos, né? Então convido todos os pais a se colocarem de pé nesse momento, por gentileza. Nesse momento que você está se levantando, Deus está derramando um renovo sobre a sua vida, sobre a sua mente. E eu pedi para o irmão ficar, porque quando nós temos homens, pais que lideram, homens que honram a posição que Deus os chamou, é maravilhoso, é tremendo, é poderoso, e que Deus renove a vida dos pais neste momento, né? E essas crianças estão aqui representando todos os filhos. Nós sabemos que tem alguns pais que não estão mais conosco. Você tem ainda um coração de filho que sente aquele vínculo, né, paterno, que foi bom ou ruim, mas neste dia dos pais, Deus também vai estar ministrando cura ao coração dos filhos, né, porque esse é o papel do pai, né, de realmente fazer uma bênção, de lançar essa flecha e essa flecha alcançar o alvo para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu convido o irmão a fazer essa oração pela vida dos pais. Papai, com 27 anos de idade, ó Deus, eu não sabia o que era ouvir do meu próprio pai terreno: eu te amo. Eu não soube, nunca tive um abraço fraterno, nunca tive o alento dos abraços do meu pai, nunca tive a oportunidade de ouvir do meu pai: eu te amo, meu filho, eu tenho orgulho de você. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor preencheu esse vazio na minha vida. O Senhor preencheu esse vazio que o homem, com suas falhas, com seus erros, causa em nós, Deus. Essas falhas que, por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da arrogância, às vezes por causa de traumas, ó Deus, acaba nos alcançando como filhos. Mas o Senhor é tão poderoso, ó Deus, que o Senhor supre todos os vazios dentro de nós. O Senhor supre, ó Pai, a falta de amor dos pais. O Senhor supre a falta de amor das mães. O Senhor supre a falta do amor do filho para com o pai, porque o Senhor conhece o nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos expressar o que nós sentimos, ó Deus. Não conseguimos colocar em palavras, ó Deus, o que nos falta dentro de nós. Não conseguimos dizer para Ti, Pai, eu preciso de um amor de um pai. Não conseguimos dizer, eu preciso de um abraço de uma mãe. Eu preciso sentir a preocupação do meu pai comigo de quando eu saio de casa. Meu filho, meu pai, eu ouço do meu pai: vai, filho, vai, só não chega tarde. E o meu pai não pergunta como está o meu coração. O meu pai não se preocupa como estão as minhas notas. O meu pai não se preocupa com o meu namoro. O meu pai não se preocupa com o meu deitar, com o meu levantar. Mas o Senhor, que é onisciente, onipresente, conhece todas as minhas fraquezas, conhece todos os temores que eu tenho no meu peito, conhece todas as necessidades que há no meu peito, ó Pai. E o Senhor entrou em minha vida, me mostrando, ó Pai, que não é porque o homem não consegue dar que o Senhor não vai dar, ó Deus. Não é porque o homem não tem para dar o amor que o Senhor não dá, ó Deus. Não é porque o homem peca contra o filho, negligenciando o amor do pai para com o filho, que o Senhor nos vai deixar órfãos, ó Pai. Que o Senhor nos vai deixar, ó Pai, sem uma identidade de pai. Eu te agradeço, Senhor, por ser com 27 anos de idade, eu sentei e deitei no colo do meu pai e disse para ele: Senhor, coloca no meu pai o amor, as palavras para dizer a mim, assim como foi o que o pastor falou ontem e que deu o seu testemunho.
Com 27 anos de idade, o meu pai não conseguia. Eu achei que ele ia infartar, puxando o meu cabelo, porque ele não conseguia dizer eu te amo. O Espírito Santo de Deus ministrou o coração. Só pode dar o amor quem tem, só pode dar aquilo que tem. Hoje eu te dou o amor do teu pai. Hoje eu coloco o amor no teu pai, as palavras livres para ele te dizer o que ele sente por você, porque ele não consegue dizer, porque ele não sabe a isso. Pela primeira vez, com 27 anos de idade, eu ouvi do meu pai: claro, meu filho, que eu tenho muito orgulho de você. Claro que eu amo você, porque você foi desejado. E eu peço a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, os pais aqui presentes, que não tiveram a oportunidade de ouvir do seu pai terreno, os filhos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir do seu pai a necessidade do seu coração, da preocupação, do amor, do carinho, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o Senhor que conhece o coração de cada um, entre neste coração, ó Pai, marca este coração com a Tua identidade, meu Pai, porque nós temos uma identidade que não é da terra, nós temos uma identidade que é do céu, porque nós vamos voltar para lá. E essa identidade está marcada dentro da nossa alma, está marcada dentro do nosso DNA, ó Pai, porque no céu viemos, para o céu retornaremos, ó Deus. E o que eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, reaviva esse dentro de nós, este amor, esta paz, este carinho, ó Pai, para que a geração futura, ó Pai, seja marcada por nós pelo Teu amor, ó Deus, pelo Teu amor, ó Pai, não pelas nossas traumas, não pelos nossos erros, pelas nossas falhas, mas pelo Teu amor por nós, ó Deus. É o que eu coloco diante de Ti, ó Pai, para a Tua honra e glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Permaneçam de pé. E agora aqui nossas crianças têm uma palavra para dizer a vocês. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Feliz Dia dos Pais! Fiquem em pé, porque eles vão entregar uma lembrancinha para vocês, tá? Pode vir, vem comigo. Enquanto os pais estão de pé recebendo a sua lembrancinha, eu vou convidar a nossa equipe de louvor e nós vamos, após, quem for recebendo vai sentando para a gente ter uma noção, e quando todos assentarem depois da música a gente encerra com a bênção, ok? Nossa equipe de louvor, vamos entoar o pós-lúdio enquanto vocês recebem o presente de vocês. Quando todos estiverem sentados a gente ora, encerrando, e continua o pós-lúdio, amém?